agora, né, adulta, assim, eu comecei a perceber que esses episódios, né, que de eu comer escondido, de eu ter uma preocupação, de eu correr pro armário e, sei lá, comer um pacote inteiro de bolacha, ou comer com colher pote de Nescau porque eu tô feliz, porque eu tô triste, porque eu tô animada, de comer as emoções de forma muito nociva pro meu corpo, não era uma coisa legal. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, meu nome é Mariana Nascimento, eu sou muitas coisas, e dentre elas uma pessoa que tem compulsão alimentar. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse processo que eu entendi que eu tenho um distúrbio alimentar, como diferenciar entre uma pessoa que come muito e uma pessoa que tem compulsão alimentar e como você pode ajudar essa pessoa. Bem, se eu para pensar, eu já tinha traços de problema com a minha relação com a comida desde muito cedo, porém eu não identificava isso, né? Hoje, depois de adulta, nesse processo que eu estou entendendo isso como um problema, eu começo a olhar as coisas que aconteceram lá atrás e eu vejo que realmente ali era o começo de uma relação com a comida super complicada, que até hoje me traz muitos problemas. Eu lembro de quando eu era criança, eu comia farinha com açúcar misturado no potinho, eu pegava os potes que meus pais guardavam farinha e açúcar, e aí eu achava, misturava no pote e comia com um pouco de água. Eu lembro de eu levar uns coleguinhas em casa para brincar, essas coisas, e aí eles falavam, eu chegava e falava, ai nossa, come isso, é muito gostoso, não dá, ai que nojo, que isso e tal. Por quê? Porque eu não conseguia esperar esse ato entre o almoço e o lanche, eu ficava, não era com fome, porque, poxa, minha família sempre comeu muito bem, né, saudável, aquele almoço, arroz e feijão, tudo direitinho, mas eu tinha aquela ansiedade, eu acho que, sei lá, o açúcar e a farinha, carboidrato e açúcar, principalmente o açúcar, e aquilo me saciava, e é isso, eu comia farinha crua com açúcar. Eu lembro também, né, de na infância as pessoas brincarem que meu nome era Mariana Requeijão, porque requeijão até hoje é um alimento pra mim que eu tenho loucura, assim, que eu não tenho controle, é muito difícil pra mim me controlar com um pote de requeijão. Quem me conhece sabe, assim, né, laticínios em geral, mas o requeijão em si é algo absurdo, assim, eu tenho muita loucura e eu não consigo ter aquele momento de parar, sabe? Lembro também, entre a infância e a adolescência, episódios que eu comia tanto, porque tava num lugar diferente, porque tava feliz ou porque tava triste. Eu ainda criança, eu chegava a ter intoxicação, sabe? Vomitava, ficava com dor de cabeça, porque eu tinha comido uma peça inteira de queijo, porque eu tinha comido uma quantidade absurda de comida que chegava a fazer mal pro meu corpo. Ou até eu sentia assim, de estar passando mal, de não conseguir levantar e tal. Desde criança, desde a adolescência. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu estava na faculdade, 22 anos, eu fiz uma reeducação alimentar, uma low carb, que durou 4 meses e tal. Não foi muito radical nem nada, eu consegui perder 10 quilos. De fato, a minha qualidade de vida melhorou bastante, eu consegui, mas eu ficava aquela coisa de ficar me policiando o tempo todo, sabe? Ai, só posso comer isso, só posso comer aquilo. Não foi algo muito orgânico, uma coisa muito saudável. E eu acho que por isso não durou. Mas teve esse momento assim de eu voltar e olhar para a alimentação e entender que tinha algo de errado. Em episódios, principalmente com Coca-Cola, assim, teve uma época que eu perdi a linha com Coca e aí eu bebia muita Coca-Cola, todas as refeições. Isso de fato eu fui percebendo que eu comecei a engordar assim, muito rápido. O meu peso, que era sempre ali dentro de uma coisa, saltou para 10 quilos à frente. Foi esse momento que eu voltei a olhar para minha alimentação e para o meu corpo com cuidado, porém não durou 4 meses, assim, 6 meses eu já estava no processo de voltar. E agora, né, adulta, assim, eu comecei a perceber que esses episódios, né, de eu comer escondido, de eu ter uma preocupação, de eu correr pro armário e, sei lá, comer um pacote inteiro de bolacha ou comer com colher um pote de Nescau porque eu tô feliz, porque eu tô triste, porque eu tô animada, de comer as emoções de uma forma muito nociva pro meu corpo, não era uma coisa legal. Não era legal não, né? Tipo, de fato é um problema muito sério. E o que me ajudou de fato a entender, poxa, e é o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Eu tenho um problema e de fato isso precisa de ajuda, eu preciso falar isso com meu psicólogo, eu preciso falar isso com o psiquiatra. Não está dando, eu já estou tentando minha vida inteira, eu tenho 29 anos e eu não tenho conseguido lidar com isso, e os episódios têm, né, passado aí a minha vida entre idas e vindas, entre melhoras e piores.
melhora foi quando eu conheci o CAA, que é o grupo, é baseado nos Alcoólicos Anônimos. Eu procurava já na internet algum lugar que as pessoas pudessem falar sobre os episódios, fosse um grupo de autoajuda. Eu funciono muito assim com a questão social, tanto é que eu tô aqui, vindo aqui, falando pra vocês tudo isso, me abrindo, porque de fato isso me ajuda muito. E eu acho importante estar aqui falando sobre isso para desestigmatizar, não ter tabu sobre isso, sabe? Acontece esses episódios de compulsão, eu não tenho orgulho sobre isso, mas acontece. Eu tô aqui, né, tentando ter consciência sobre o meu corpo, tentando ter consciência sobre a minha alimentação e tentando melhorar justamente por isso não acontecer ou acontecer cada vez menos. Então, quando eu conheci o C, eu não fui muitas vezes no grupo, mas eu acho que assim, se você tá identificando com esses comportamentos que eu tô falando, e principalmente com essas coisas que eu vou falar agora, que eu vou falar uma série de perguntas que foram organizadas pelo pessoal do CA, que imagino que tem um grupo de nutricionistas, um grupo de psicólogos, né, para identificar distúrbios alimentares, procure ajuda, sabe? Não fique achando, eu vou fazer essa low carb. Se você tá anos tentando, isso marca a sua história, isso marca a sua autoestima, isso marca a sua relação com a sua saúde, sabe? Procure ajuda, não fica deixando isso para depois. Eu vou falar aqui algumas perguntas que me fizeram pensar, né, que eles colocam como lista para você começar a se questionar se de fato você está tendo algum problema alimentar. E essas perguntas me fizeram refletir muito e de fato compreender, tipo assim, mano, eu não só como muito, eu tenho um problema. A primeira pergunta é: eu como quando não estou com fome ou deixo de comer quando o meu corpo necessita se nutrir? Faço farras alimentares sem razão aparente, às vezes até me sentir empanturrado ou passar mal? Quantas vezes eu comi já até passar mal e esperava melhorar um pouquinho para às vezes comer mais para acabar aquele alimento, porque um alimento que eu gosto muito, de estar ali na geladeira, de estar ali próximo de mim, eu não consigo pensar em deixar para depois, é muito difícil. Como sensatamente na frente de outras pessoas e desconto depois quando estou sozinho? Esse é muito importante, porque eu comecei a ver de fato que, como era um problema, quando eu comia, tipo, na frente das pessoas, ok, mas eu procurava momentos escondidos para poder de fato comer bem mais, entendeu? E não era uma questão de saciedade, era uma questão de compulsão. Minha maneira de comer está afetando minha saúde ou minha maneira de viver? Quando minhas emoções estão intensas, sejam positivas ou negativas, eu me vejo procurando por comida? Se você está se identificando aí, falando sim para essas perguntas, deixa aqui nos comentários aqui, que eu vou gostar muito de saber, eu gosto muito dessa troca no YouTube. Vamos compartilhar aí, vamos se ajudar para a gente ter uma vida mais saudável. Meus comportamentos alimentares fazem a mim ou aos outros infelizes? Já cheguei a usar laxantes, vômitos, diuréticos, excesso de atividade física, medicamento para o controle de apetite, injeções ou intervenções médicas, incluindo cirurgias, para tentar controlar o meu peso? Olha, eu já cheguei a tomar laxante já. Tipo, em época que, pra dar uma desinchadinha pra caber naquela roupa, porque eu tenho esse evento, é só um laxantezinho pra eu poder, sei lá, evacuar mais rápido e ficar mais desinchada e tal. E, né, gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Não dá pra normalizar uma coisa dessa. Eu preciso mascar ou ter algo em minha boca o tempo todo, como comida, balas, chicletes ou bebidas? Sim, gente, principalmente para trabalhar, que eu trabalho de home office, assim, toda hora eu tô mastigando alguma coisa, sabe? E aí, caixa de bis, gente, caixa de bis, assim, eu não sei o que é não comer uma caixa inteira de bis. Velho, aquilo vai me consumindo, sabe? Tá na geladeira, onde que tá isso, tipo, é muito difícil. Doce, assim, é um gatilho absurdo pra mim. Com razões científicas, né? Vamos falar isso mais pra frente. Existem certas comidas que não consigo parar de comer depois de dar a primeira mordida? Requeijão e doce. Já cheguei a perder peso com dietas ou períodos de controle, seguidos por períodos de intenso descontrole com a comida ou ganho de peso? E depois volta pior, porque quando você faz isso de uma forma muito doida não adianta nada. Passo muito tempo pensando em comida, discutindo comigo mesmo o que comerei, planejando a próxima dieta ou cura através de exercícios físicos ou contando calorias?
Esse assim, não tô dizendo, gente, isso são perguntas em geral, ah, nossa, mas eu disse sim para tantas. Não é assim uma matemática, você precisa procurar um profissional. Tem algumas perguntas aqui muito chaves, se você disse sim para a maioria, né, é um forte indício que você tem um distúrbio alimentar. Esqueci dessa aqui, que essa aqui é algo que, nossa, eu me identifico muito aqui. Eu fantasio sobre como a vida seria muito melhor se eu usasse um tamanho diferente ou tivesse outro peso. Essa é muito cruel, né? Especialmente para nós mulheres, assim. Eu me vi muitas vezes imaginando como a vida seria diferente se eu perdesse tantos quilos. E imaginar e fantasiar com aquilo. E de fato ia arrumar alguém que gostasse de mim. Ou se eu pudesse ser mais amada, mais admirada. Ou mais bonita. Gente, é assim... Ou fazer aquela tatuagem porque eu cheguei naquele peso e aquilo é vou ganhar isso. Eu de fato cheguei a emagrecer um momento, né, a ter um peso ideal, a ter um peso padrão, né, e de fato, né, eu tive as vantagens do que é ter um corpo padrão, porque, né, não tem como negar, nada vai mudar na sua vida. Vai, porque o mundo é pensado para corpos padrões, né, roupas e tudo mais que envolve esse universo de existir. Então, obviamente, eu senti isso quando eu tinha, né, um corpo padrão e eu era mais magra, mas aquela sensação que eu esperava, aquele momento, tudo mudou, gente, isso não vai chegar. Assim, aquele momento ele não vai chegar. E eu lembro de eu nunca sentir que tá suficiente, sabe? Eu já estava saudável, eu já tinha uma vida ativa, na minha saúde eu já estava melhor, né? Eu já não tinha aquele acúmulo de gordura que eu tinha antes, não estava sedentária, o que é o principal, né? Estando com os exames em dia, e eu olhava e falava, não tá, falta ainda chegar a tanto, falta isso, falta aquilo. Parece que nunca tá bom, sabe? E eu acho que é uma coisa que eu finalmente aprendi, e eu sou muito, muito grata por de fato ter internalizado isso, é respeitar o meu corpo e a minha existência, independente de como eu estou fisicamente ou de como está a minha saúde, sabe? Eu não vou ser menor ou menosprezada ou menos bonita ou menos o que for, porque o meu corpo não está como eu deveria, ou eu estou tendo episódios de compulsão, eu não tenho o peso que eu gostaria, porque, gente, esse é o rolê da gordofobia, né? Eu não sou obesa, né? Eu tô no sobrepeso, eu tenho consciência disso. Mas não é que esses corpos que é legal, que eu estou amando, que, nossa, eu sou sedentária, sou sobrepeso. Óbvio, isso não é legal, eu estou de fato... Eu sinto diferença de quando eu era mais magra para poder abaixar, pegar um negócio, blá blá blá. Mas eu tô aqui, mas eu tô vivendo, sabe? Eu preciso de roupas, eu preciso de coisas que sirvam em mim, sabe? Não dá pra ignorar o meu corpo, achar que a vida só vai valer depois que eu ter tantos quilos, porque eu tô aqui, eu tenho desejos, vontades, sonhos, e isso é real, e isso tem que ser valorizado, sabe? Não dá pra só ficar imaginando aquele momento ideal em que não vou ter crise de compulsão. Tem uma coisa da vida também, né? Tipo assim, eu não sei vocês, mas eu lido muito com isso de querer que todos os patamares da minha vida estejam em equilíbrio, né? E eu percebi outra coisa que... Ai, vida adulta, né? É que às vezes tá tudo bem no trabalho... Ai, bateu um sol aqui, tá horrível. Peraí, vou virar aqui. Ai, acho que tá melhor. Às vezes tá tudo certo no trabalho, mas aí tá tudo mal no relacionamento ou com o meu cuidado com a minha saúde. Às vezes eu tô conseguindo cuidar muito bem da minha saúde, fazer atividade física e tal, mas aí eu deixo de lado, sei lá, o canal aqui no YouTube. Então, assim, esse momento em que, né, blogueira fitness, que eu vou acordar, alimentar 100% bem, fazer, estudar e planejar a viagem e ser extremamente produtiva, gente, isso não existe, isso não é real. Então, assim, um recado que eu queria deixar claro nesse vídeo, se você tá lutando contra a compulsão, se você, né, tá tentando ter uma alimentação consciente ou tentando cuidar mais da sua saúde, entenda que a cura é linear, né? O processo, ele não é aquela coisa todo dia a mesma coisa. Tem dia que você vai... Períodos, né? Nem são dias. Tem períodos de 15 dias que você vai super bem. Ai, meu Deus, tô suando, tá calor aqui.
Tem períodos que você vai super bem, que você vai conseguir se alimentar bem, fazer exercício e tal, ser super produtiva. E no outro dia você vai acordar na bad, no outro dia vão ser 2 dias que vai ser meio trash, que você não vai se alimentar também, mas você vai se dedicar mais àquela leitura. Gente, eu juro pra vocês que eu queria estar mentindo, mas é a 3ª vez que eu venho aqui nesse mato gravar esse vídeo. Porque a primeira vez eu problema no microfone, a segunda vez o arquivo não foi. Então, assim, eu ando 2 quilômetros com o meu tripézinho pra vir aqui nessa área arborizada aqui. E a terceira ou a 4ª vez, eu nem sei mais, que eu gravo esse vídeo. Então, olha, se isso não merece seu like, eu não sei mais o que merece. É isso, assim, eu espero que tudo que eu me abrir aqui com vocês seja tratado com muito respeito. Eu espero que ao eu falar sobre esses episódios, esses problemas que eu passei e falar sobre a minha compulsão, eu consiga tirar esse tabu, porque a melhor forma de encarar um problema, de você de fato resolver esse problema, é você admitir que tem um problema, e eu tô nesse processo. Eu queria muito falar pra vocês, estou curada, nossa, agora e tal, mas assim, recentemente eu tive uma crise, eu comi uma caixa de bis e um tanto de coisa, e aí eu saio procurando comida igual doida, sabe, na geladeira, porque aquilo parece que conforta, você come como minha emoção, sabe? Eu gosto de sentir o estômago cheio, então assim, não é algo que eu vou chegar pra vocês, olha, tô super bem, tô ótima, já passou. Eu espero chegar nesse momento, inclusive esse canal aqui eu quero trazer mais coisas sobre alimentação, né, sobre esse meu processo de alimentar, ter mais consciência sobre alimentação, né, ter mais controle sobre a alimentação, principalmente. Vou compartilhar com vocês isso, vou fazer vlog, me faz muito bem, eu gosto de retratar e de estar aqui fazendo essa troca com vocês. Agora eu vou falar umas diquinhas bem rapidinho de como você lidar e controlar as crises, né? Mas eu percebi algumas coisas que têm me ajudado a controlar um pouquinho mais. A primeira é manter hidratada, sabe? Quando eu bebo, de fato, 2 litros de água por dia. É papo de nutricionista, né? Mas enfim, ajuda muito, muito mesmo. Beber água direitinho, isso, nossa, me ajuda bastante. Eu percebo que o dia que eu bebo mais água, eu tenho menos probabilidade de ter um episódio de compulsão. Outra coisa é fazer refeições, de fato, não fazer dietas loucas, sabe? Tipo, eu vou comer bem pouquinho aqui no café da manhã. Não, eu vou comer, de fato, algo pra me deixar saciada, 3 refeições por dia. Porque se eu der a louca e ficar comendo só salada numa refeição, quando eu tiver essa fome, a probabilidade de eu sair querendo comer o mundo é muito, muito maior. E o açúcar, né, gente? O açúcar, ele é um grande vilão mesmo. Eu percebo muita diferença quando eu tô num período comendo muito açúcar, como que de fato eu tenho mais episódios e é muito mais fácil eu ter aquela fome doida por causa dos picos glicêmicos, né? Isso é cientificamente explicável. Só de você ficar sem o açúcar mesmo, sem doce, que é o que eu tentei nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar linkado aqui nos cards. Que eu tentei ficar 7 dias e é um maravilhoso detox para o seu corpo, e isso ajuda muito, muito mesmo, assim, a evitar que você perca o controle, sabe? Que você fique tendo mais episódios de compulsão. Então é isso, então. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu espero ajudar você que está identificando que tem compulsão alimentar ou conhece alguém que tem compulsão alimentar. Aqui eu vou trazer mais vídeos sobre compulsão alimentar, então esteja sempre aqui no canal. Beijão! Tchau, tchau!